Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente ao capítulo 11, Compostos heterocíclicos e seus derivados, parte 2, da disciplina GQI 179, Introdução à Síntese Orgânica da Universidade Federal de Lavras. Nesse primeiro momento da aula, nós vamos começar a aprender a sintetizar em laboratório derivados contendo esse núcleo central aqui, a 1,4 de hidropiridina. Diferente da piridina, a piridina ela possui duplas ligações ao longo de todo esse sistema cíclico, caracterizando um composto aromático. Mas a 1,4 de hidropiridina, repara que esse carbono aqui, oposto ao nitrogênio, é sp3. O nitrogênio também é sp3. E a gente tem duas duplas ligações aqui, uma oposta à outra no sistema cíclico. E por que seria importante sintetizar moléculas contendo esse núcleo aqui no laboratório? Existe uma enzima chamada nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido, ou NADH, que é uma enzima muito importante e participa de diversos processos biológicos. Moléculas que contenham esse núcleo central aqui vão se comportar de maneira análoga e vão apresentar uma atividade biológica muito forte. Um monte de artigos têm sido lançados aí na literatura mostrando substâncias contendo esse núcleo central aqui, apresentando um monte de atividades importantes para a indústria farmacológica. Então, como que se sintetiza isso daqui no laboratório? Como montar esse núcleo 1,4 de hidropiridina em laboratório? Primeiro vamos ver que classes de substância a gente pode montar a partir desse núcleo aqui. A primeira delas, a de hidropiridina 3,5 dicarboxilato. Tá vendo aqui o núcleo 1,4 de hidropiridina está aqui. E a gente tem aqui dois ésteres, um de um lado, um do outro. Esses ésteres podem ser hidrolisados, você pode obter um ácido carboxílico aqui. Você pode fazer uma outra esterificação, você pode reduzir o ácido carboxílico a aldeído, a álcool, submeter isso a outras reações que você já aprendeu ao longo de toda a disciplina. Aqui esse grupo R' pode ser um hidrogênio, pode ser uma cadeia carbônica, pode ser um anel aromático, não importa o que você queira colocar aqui em cima. Outro tipo de substância derivada da 1,4 de hidropiridina é essa daqui, essa classe, as acredinedionas. Tá vendo agora? Esse é o núcleo 1,4 de hidropiridina. Tá aqui um sistema cíclico contendo uma carbonila de cetona de um lado, um sistema cíclico contendo uma carbonila de cetona do outro. Aqui esses grupos R podem ser cadeias carbônicas, podem ser anéis aromáticos, podem ser hidrogênio. Tá aqui o que pode estar inserido aqui nesses grupos R e R'. Outra classe que a gente vai ver também são as hexaidroquinolinas. Já as hexaidroquinolinas têm o anel central 1,4 de hidropiridina. De um lado um sistema cíclico de cetona e do outro a cadeia carbônica é aberta, semelhante ao que eu tinha aqui em cima. É um éster de um lado e um grupo metil do outro. Esses grupamentos R podem ser variados em laboratório R e R'. Pode ser um hidrogênio, pode ser grupo alquil, pode ser um anel aromático substituído, tanto faz. E por fim, a gente também consegue, a partir desse núcleo, criar uma classe chamada benzoacridinonas. As benzoacridinonas têm um anel central de novo, e de um lado um sistema cíclico de cetona, e de outro dois sistemas aromáticos. Estão vendo aqui, um anel aromático fundido a outro anel aromático. Essa classe aqui também, todas na verdade, têm atividade biológica muito forte e tem um interesse farmacológico muito alto. Daí a importância de se saber sintetizar isso em laboratório, de maneira eficiente, de maneira rentável. Então vamos começar a entender como que se monta isso no laboratório, como que se monta as dihidropiridinas em laboratório. Quem desenvolveu a primeira síntese para esse núcleo central aqui foi o Hanks, o mesmo lá da síntese de pirrol. Ele descobriu que se misturar numa proporção 2 de uma molécula de beta-dicarbonílico, por exemplo, acetoacetato de etila, uma proporção 2 desse para 1 de aldeído para 1 de uma amina primária ou amônia, que vem lá do acetato de amônio, você consegue obter esse núcleo central aqui. Agora, por que essa estequiometria e como que essas moléculas reagem para dar origem a esse núcleo de hidropiridina? Vamos dar uma olhada aqui. Se eu disser que esse carbono é o carbono A, B, C e D, vou numerar isso como carbono 1 e o nitrogênio da amina, ele já está identificado. E para desse lado de cada estrutura, a carbonila de éster, exatamente essa daqui, carbono B, carbono C, carbono D. Dá para ver que aqui, essa parte da molécula
veio de uma unidade de acetoacetato de etila. Se eu olhar do lado de cá, ó, esse carbono A é um éster, exatamente o carbono da carbonila que essa molécula aqui fornece. Vindo nessa direção, ó, A, B, C, D, dá para ver que aqui é uma outra unidade de acetoacetato de etila. Daí a necessidade de ter uma estequiometria 2 desse para um desse para um desse. Qualquer que seja o grupo que o aldeído traga, ele termina conectado aqui em cima, ó, nesse carbono, indicando que esse carbono é o carbono da carbonila do aldeído. E aqui embaixo, ó, entre os carbonos C das unidades de acetoacetato de etila, se acopla um átomo de nitrogênio, trazendo qualquer que seja a cadeia carbônica que você usou como amina primária nessa síntese. Então, ó, essa parte vem de uma unidade de acetoacetato de etila, essa também. Essa região aqui de cima vem do aldeído que você utiliza, e aqui é o nitrogênio que vem da amina que você utilizou como reagente nessa síntese. Agora, como que essas moléculas se encontram? Como que elas reagem para formar esse núcleo central? O que está acontecendo aqui? Então vamos analisar primeiro a influência da amina e do aldeído nessa síntese. Quando eu vou variando o tipo de amina que eu uso, e vou variando o tipo de aldeído que eu uso, o que vai acontecendo com a estrutura do produto final? Então vamos imaginar que no laboratório eu parta sempre de acetoacetato de etila, lembrando de respeitar a proporção de 2 desse para um dos outros reagentes. Quando eu misturo então numa proporção 2, acetoacetato de etila, 1 acetato de amônio e 1 formaldeído, olha o que acontece, pessoal. Esse nitrogênio aqui vem do acetato de amônio, da amônia. Esse carbono aqui veio desse carbono aqui, do formaldeído. Como aqui está conectado a 2 hidrogênios, eu termino conectado aqui também com 2 átomos de hidrogênio. Essa parte de cá, ó, veio de uma molécula de acetoacetato de etila. Essa parte de cá veio da segunda molécula de acetoacetato de etila. Daí a necessidade 2 desse para um dos outros reagentes. Se eu troco, ao invés de usar formaldeído no laboratório, eu uso benzaldeído, eu misturo acetoacetato de etila, acetato de amônio e benzaldeído, olha a estrutura que eu acabo obtendo no final. Está aqui de novo, ó. O acetoacetato de etila fornece essa parte e essa parte da molécula, o acetato de amônio forneceu essa, e o benzaldeído, o carbono da carbonila do benzaldeído, está aqui. E o grupo anel aromático que ele trouxe termina acoplado aqui nessa parte de cima. Se eu trocar o acetato de amônio por anilina e usar esse aldeído aqui, ó, um aldeído ligado a um grupo térquibutil, olha o que acaba acontecendo. Esse carbono do aldeído é esse carbono aqui de cima. O nitrogênio que está na posição exatamente contrária é o nitrogênio que veio da amina. E o que quer que essa amina traga conectada, termina conectado aqui também no produto final. E de novo aqui são as 2 unidades de acetoacetato de etila que eu utilizei como material de partida. Por fim, olha se eu utilizar esse aldeído aqui e anilina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o octanal. Repara aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 carbonos dessa cadeia carbônica desse aldeído vão terminar conectados aqui, ó. Existem alguns artigos recentes que mostraram que cadeias carbônicas longas aqui nesse sistema cíclico apresentam uma atividade antiviral muito interessante. Então, ó, aqui embaixo, de novo, veio dessa parte, aqui é uma unidade de acetoacetato de etila, outra unidade de acetato de etila, e aqui o que veio do aldeído que você utilizou nessa síntese. E o mecanismo? Quando você mistura, então, acetoacetato de etila, um aldeído, e no meio reacional você tem uma amina, seja ela vindo de acetato de amônio ou de uma amina primária que você está utilizando, o meio está básico. O fato do meio estar básico vai remover um hidrogênio dessa parte central aqui, ó, do carbono alfa entre essas 2 carbonilas. Isso você já sabe por quê. Porque aqui, ó, esse par de elétrons vai poder se estabilizar por ressonância nas 2 carbonilas. Agora eu tenho aqui um bom nucleófilo. Se ele encontrar com centros positivos, ele vai acabar se acoplando a esse átomo positivo. Que é o que acontece com os aldeídos. Os aldeídos têm um carbono positivo, baixo impedimento estérico, o que favorece a aproximação dessa carga negativa com essa carga positiva. E eu acabo formando um aldol na primeira etapa. O que acontece é que um equivalente do acetoacetato de etila reage com um equivalente do aldeído que você está utilizando para formar essa nova ligação carbono-carbono.
Numa segunda etapa, você também já sabe o que acontece. Isso é uma condensação aldólica. Uma base, uma substância com par de elétrons livre, qualquer que esteja presente no meio reacional, vai remover esse hidrogênio que resta aqui no carbono alfa entre essas duas carbonilas. Esse par de elétrons vai formar uma dupla, expulsando o grupo OH, que sai como grupo abandonador, muitas vezes na forma de água, dando origem a uma reação que produz aqui um sistema carbonílico alfabeto insaturado. Agora a gente tem dentro do meio reacional um aceptor de Michael. Aceptores de Michael pode reagir também com outra unidade de acetato de etila que esteja na sua forma aniônica. Isso daqui é uma base que se estabiliza por ressonância. Você lembra lá das aulas anteriores que quando eu tenho bases que se estabilizam por ressonância, elas preferem atacar no carbono beta de um sistema alfa-beta insaturado, promovendo uma adição de Michael ou uma adição conjugada. E como produto de adição conjugada, você deve lembrar que se forma essa ligação carbono-carbono, a dupla desaparece, mas a carbonila permanece do mesmo jeito que ela começou. Então, inicialmente, o par de elétrons se acopla aqui, forma uma ligação carbono-carbono, essa dupla vem para cá, o par de elétrons vai para o oxigênio formando um ânion-enolato. Depois o ânion-enolato protona para dar origem à carbonila neutra que você está vendo aqui como produto final. Então, uma vez que se formou esse intermediário, essa é a primeira e a segunda reação mais favorável dentro do sistema, agora eu não posso esquecer que dentro do frasco reacional tem uma amina primária, ou acetato de amônio, que fornece a amônia, se aqui for um átomo de hidrogênio, mas pode ser qualquer cadeia carbônica. Uma vez que isso está presente no meio reacional, eu tenho aqui duas carbonilas de cetona, que são mais reativas do que carbonilas de éster. Essas carbonilas de cetona, uma delas, por exemplo, pode reagir com essa amina primária para formar uma imina. Mas aí, nós já sabemos que o meio básico pode converter essa imina numa enamina. Você já viu o mecanismo na aula anterior. Se isso daqui tiver protonado, por exemplo, capturar um hidrogênio de alguma forma, uma substância que possa atuar como uma base de Lewis pode remover o hidrogênio daqui, o par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons da dupla vai para o nitrogênio e eu formo uma enamina, que é o que você está vendo aqui. Agora, olha o que acontece. Agora que você formou a enamina, esse par de elétrons está mais básico, está mais nucleofílico do que o par de elétrons que eu tinha aqui. Aqui eu tenho nitrogênio sp3, aqui eu tenho nitrogênio sp2. Nitrogênio sp3, um orbital sp3, esse par de elétrons se afasta mais do núcleo. Um par de elétrons no orbital sp2 ele fica mais próximo do núcleo, porque o nitrogênio fica mais eletronegativo. Uma vez que esse par de elétrons então está mais nucleofílico, olha um centro positivo exatamente aqui na frente. Ele vai promover um ataque nucleofílico para fechar um sistema cíclico. Dá uma olhada, forma-se essa ligação nitrogênio-carbono, ao mesmo tempo que a ligação π se rompe, vai para o oxigênio formando um alcóxido. Esse alcóxido deve capturar um hidrogênio do meio reacional para formar aqui uma hidroxila neutra. Essa hidroxila pode sair muito fácil, principalmente se ela protonar, se isso daqui estiver na forma de água. Ela pode sair porque, repara bem essa ligação, ela é vizinha ao nitrogênio que tem pares de elétrons livres. Então, esse par de elétrons livres pode auxiliar a saída desse grupo OH, que deve sair na forma de água. Uma vez que esse par de elétrons forma uma dupla, isso faz esse nitrogênio adquirir uma carga positiva, porque ele está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Para desfazer essa carga positiva, esse par de elétrons tem que voltar para cima do átomo de nitrogênio. Existe uma forma disso acontecer. Dá uma olhada aqui. Eu tenho aqui um hidrogênio ainda ácido, porque está vizinho a essa carbonila de éster. Se uma base remover esse hidrogênio daqui, esse par de elétrons pode se sobrepor ao orbital P dessa dupla, formar uma dupla aqui, empurrando esse par de elétrons de volta para o nitrogênio. Isso faz aparecer um sistema neutro. E esse sistema neutro tem um grande sistema conjugado aqui. Tá vendo? Uma carbonila com uma dupla, com um par de elétrons do nitrogênio, com uma dupla com uma outra carbonila. Isso aqui vale muito a pena. Além de formar um sistema neutro, forma um grande sistema conjugado, muito estável por ressonância. Por isso que essa reação tem esse caminho reacional favorável até chegar nesse sistema que nós vimos, que é 1,4 de hidropiridina, como você já viu os exemplos que eu mostrei nos slides anteriores.
Dá para fazer variação, como você sabe, dessa síntese. Por exemplo, a gente pode obter o que a gente chama de hexahidroquinolinas. Para isso, ao invés de usar uma proporção de 2 de acetoacetato de etila, nós vamos usar uma proporção 1 de acetoacetato de etila e 1 de um outro composto beta de carbonílico. Por exemplo, esse cara aqui, ó, dimedona. Dimedona é esse pozinho amarelo aqui, ó, que tem essa estrutura aqui. Do mesmo jeito que o acetoacetato de etila, esse carbono aqui é nucleofílico, a dimedona também tem esse carbono aqui nucleofílico. Isso quer dizer que esse carbono e esse carbono podem atacar carbonilas de aldeído e também sistemas conjugados, aceptores de Michael, e produzir essa molécula aqui. Ó. Olha a diferença agora. Agora eu tenho um sistema cíclico de um lado e um sistema aberto do outro. Como que essa reação ocorre? Qual que é o mecanismo que está por trás disso? Mesma história. Como o meio está básico, nós vamos colocar uma carga negativa em cima desse carbono aqui da dimedona. E ele vai acabar promovendo um ataque nucleofílico na carbonila de aldeído por uma condensação aldólica, exatamente igual você viu antes. Ó. Eu acabo tendo a remoção desse hidrogênio, a formação de uma dupla saída do grupo OH e a formação de um sistema alfa-beta insaturado, ó, estável por ressonância. Por isso que isso daqui acaba saindo como um grupo abandonador. Numa segunda etapa, a molécula de acetoacetato de etila na sua forma aniônica agora vai se acoplar a esse aceptor de Michael, por uma adição de Michael. Esse carbono vai se acoplar a esse, formando essa ligação carbono-carbono. Estão vendo que não tem diferença do mecanismo anterior? Você só está usando agora uma outra substância, um outro composto beta de carbonílico. Você não é obrigado a usar sempre acetoacetato de etila. Você pode usar outras substâncias. Agora um detalhe. Por que primeiro quem atacou o aldeído foi o composto, esse aqui, o dimedone, e não o acetoacetato de etila? A proposta para isso, pessoal, é o seguinte. Os hidrogênios que estão aqui são mais ácidos do que o hidrogênio que estão aqui. Isso porque aqui, ó, na hora que esse cara vai se estabilizar por ressonância, par de elétrons vem para cá, a dupla se rompe e vai para o oxigênio. Par de elétrons vem para cá, a dupla se rompe e vai para o oxigênio. Nesse caso aqui, ó, par de elétrons vem para cá, a dupla se rompe e vai para o oxigênio. Mas para se estabilizar aqui, esse par de elétrons compete com a ressonância que está acontecendo aqui. Então, ó, hidrogênios vizinhos a carbonilas de cetona são mais ácidos do que hidrogênios vizinhos a uma cetona e um éster, porque o éster, na verdade, dificulta, ele diminui a acidez desses hidrogênios. Não quer dizer que eles não sejam ácidos, só quer dizer que ele é menos ácido. Então isso daqui acaba se formando mais fácil, como consequência é o que promove o primeiro ataque para formar aqui esse composto carbonílico alfa-beta insaturado. Próximas etapas vão ser exatamente igual. 2 carbonilas de cetona, na verdade 3. Uma delas vai reagir com a amina para formar uma imina. Essa imina vai se reorganizar para uma enamina e se tornar mais nucleofílica. E agora ela pode fechar um sistema cíclico. Esse par de elétrons se acopla a esse carbono positivo, a dupla se rompe, forma um alcóxido, ele captura um hidrogênio, dando origem aqui a um grupo OH neutro. Esse grupo OH pode sair, principalmente se ele estiver protonado, para formar aqui um intermediário com carga positiva. O nitrogênio assiste, ele ajuda essa saída do grupo OH, formando uma dupla ligação com o seu par de elétrons livre. Numa próxima etapa é a mesma história, uma base de Lewis pode remover esse hidrogênio, esse par de elétrons forma uma dupla com o orbital P que está aqui, quebrando essa ligação π, que vai para o nitrogênio, formando um sistema neutro e estável por ressonância. Todo esse sistema conjugado aqui é o que justifica a formação desse sistema cíclico final neutro que você está vendo aqui. E é assim que se produz, então, as hexahidroquinolinas. Olha exemplos aí de laboratório. Essa síntese aqui, por exemplo, já foi feita aí na Universidade Federal de Lavras várias vezes. Quando você mistura dimedona com paridroxibenzaldeído, acetoacetato de etila e acetato de amônio, olha o resultado. Você obtém essa hexahidroquinolina que você está vendo aqui. Essa molécula fornece esse lado aqui da estrutura, o acetoacetato de etila fornece esse lado aqui da estrutura, o acetato de amônio fornece aqui o nitrogênio. Como eu só tenho hidrogênio conectado, eu termino com hidrogênio também. Esse carbono do aldeído fornece esse carbono, e o que tiver conectado ao aldeído termina conectado aqui em cima, nesse caso um anel aromático com o grupo OH conectado.
Outras moléculas também podem ser obtidas variando a estequiometria, tirando ou colocando outros reagentes. Por exemplo, se eu agora usar uma proporção de 2 de dimedone para esse aldeído e usar anilina, olha o resultado. A gente consegue obter aquela classe, as acredinedionas. Como que isso aconteceu? Ó? Do mesmo jeito, uma dessas moléculas forneceu esse lado da estrutura. Uma outra molécula dessa forneceu esse lado. Esse carbono é o carbono do aldeído, com a cadeia carbônica que ele trouxe. O nitrogênio da amina forneceu esse hidrogênio aqui, esse nitrogênio aqui, e o que estava conectado ao nitrogênio termina conectado aqui também. O mecanismo é o mesmo. Primeiro, um ânion desse daqui vai atacar o aldeído para formar um sistema alfa-beta insaturado. Depois uma segunda molécula dessa vai promover uma adição de Michael. Então, o produto da adição de Michael vai reagir com a amina para então, por fechar o sistema cíclico num mecanismo exatamente igual ao que você viu no slide anterior, produzindo agora essa classe diferente, que são as acredinedionas. Agora tem que tomar cuidado com um detalhe. Uma vez que você sintetizou esse sistema aqui, ó, as 1,4 dihidropiridinas, dependendo da estrutura, pode ser que isso daqui se oxide muito fácil e se transforme em uma piridina. Essa molécula aqui, por exemplo, se você deixar ela exposta ao ar, ao ambiente, em pouco tempo o que vai acontecer é que esse sistema cíclico aqui vai aromatizar para dar origem a uma piridina. Dá uma olhada, ó. Você pode fazer isso simplesmente deixando a molécula em contato com o ar, com o oxigênio do ar, ou você pode induzir isso colocando um agente oxidante, por exemplo, ácido nítrico, permanganato de potássio, alguma substância que você já conhece aí que tem o poder de promover oxidação. Olha então o que aconteceu. O carbono sp3 e o nitrogênio sp3 desaparecem. Agora tem um carbono sp2 aqui em cima e um nitrogênio sp2 aqui embaixo, a formação de um sistema aromático. Muitas vezes você até quer formar a piridina, às vezes o seu objetivo é obter a piridina no final, mas em outras vezes você na verdade quer a 1,4 de hidropiridina. Então você tem que ficar atento a quais moléculas sofrem isso muito fácil, como impedir isso aqui de acontecer no laboratório. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas olha outros exemplos aqui, ó. Agora de novo, essa molécula aqui, ó. Se você deixar ela exposta ao ar em contato com o oxigênio ou submeter ela ao contato com agente oxidante, esse núcleo central aqui, 1,4 de hidropiridina, se transforma numa piridina. Por fim, o último exemplo. Mais uma vez, se você manter essa molécula que tem esse núcleo central exposto ao ar e ao oxigênio, ele vai se aromatizar, vai ser oxidado para produzir uma piridina. Quando você tem cadeias carbônicas aqui, ó, se você, por exemplo, tivesse um anel aromático aqui embaixo, um grupo CH3 conectado nesse nitrogênio, a oxidação se torna um pouco mais difícil. Não quer dizer que ela será impossível, mas ela se torna bem mais difícil, você já vai entender o porquê disso. Quando o seu sistema 1,4 de hidropiridinas tem só um hidrogênio aqui, essa oxidação se torna bem mais fácil. Ela pode ocorrer simplesmente pelo fato de você esquecer essa molécula exposta ao ar, exposta ela em contato ao oxigênio que está presente no ar. Então, o que acontece aqui? Qual que é o mecanismo que está por trás dessa oxidação? Você não pode esquecer que o oxigênio molecular ele é um radical. Como assim ele é um radical? O oxigênio é um átomo muito eletronegativo, como você já sabe. A ligação dupla, então, são orbitais P que se sobrepuseram lateralmente e em dois átomos extremamente eletronegativos. Isso quer dizer que essa ligação π fica se rompendo de forma homolítica e se formando, se rompendo e se formando. Como assim? A ligação π se rompe de forma que um elétron vá para o oxigênio da nossa esquerda e um elétron vai para o oxigênio da direita, formando um radical aqui nesse oxigênio e um radical aqui no outro oxigênio. Só que radicais tendem a abstrair hidrogênios que sejam facilmente removíveis de moléculas orgânicas. Por exemplo, o hidrogênio que está aqui, ó. Quando o oxigênio radical, então, que tem um elétron desemparelhado aqui, encontra esse hidrogênio, ele remove ele muito rápido, formando então uma ligação oxigênio-hidrogênio, e um elétron da dupla está aqui, ó. O que aconteceu aqui? Vamos analisar com calma. Um dos elétrons da dupla foi na direção da molécula e forçou a clivagem dessa ligação. Quando isso acontece, uma nova ligação hidrogênio-oxigênio se forma com um elétron da dupla e um elétron que veio da ligação carbono-hidrogênio que foi rompida de forma homolítica.
Essa é uma reação radicalar que você estudou lá em Química Orgânica 1, em GQ 106. Quando então essa ligação se forma, o oxigênio rouba o hidrogênio da molécula orgânica, forma-se um radical orgânico aqui. E esse radical orgânico pode se estabilizar por ressonância no anel aromático, pode se estabilizar por ressonância nessa dupla e pode se estabilizar por ressonância nessa dupla. É por isso que esse hidrogênio pode ser abstraído numa reação radicalar de forma tão fácil, porque ele está vizinho a grupos que podem estabilizar esse radical muito bem. Numa segunda etapa, eu tenho um elétron desemparelhado aqui e um elétron desemparelhado aqui. Tudo que eu preciso para formar uma ligação covalente. Esse oxigênio acaba se unindo a esse elétron para formar uma nova ligação carbono-oxigênio, formando o que a gente chama de hidroperóxido. Um hidroperóxido orgânico tem essa estrutura. Ó. O oxigênio molecular acaba entrando no meio da ligação carbono-hidrogênio para formar essa estrutura que você está vendo aqui. Só que hidroperóxidos continuam tendo uma ligação muito instável. Essa aqui, ó. É uma ligação simples que conecta dois átomos de oxigênio muito eletronegativos, o que quer dizer que essa ligação aqui se rompe de forma homolítica muito fácil. Ela se cliva no meio para dar origem a um oxigênio radical aqui e uma hidroxila radical. Essas duas espécies agora vão procurar hidrogênios que elas possam remover de forma que o radical orgânico formado possa estabilizar por ressonância. Por exemplo, uma outra molécula dessa que você está vendo aqui. Se esse oxigênio radical capturar um hidrogênio, ó, de uma outra molécula neutra dessa, agora eu vou representar toda essa molécula com o grupo R para facilitar. Se ela remover esse hidrogênio, eu formo outro radical desse tipo e estabilizo essa molécula que agora tem um grupo OH. Pronto! Do mesmo jeito, esse radical hidroxila vai procurar outra molécula dessa para fazer a mesma coisa, uma reação em cadeia. Uma vez que a reação começa, provavelmente isso agora vai até o final. Você vai oxidar todas as suas moléculas de 1,4 de hidropiridina. É por isso que uma vez que você sintetiza isso, se você quiser ela, é melhor guardar isso num frasco bem fechado, impedir isso de entrar em contato com o sol, porque a radiação ultravioleta cliva essas ligações, acelera esse processo, e tentar manter isso livre de oxigênio. Então o que aconteceu aqui? Ó? Esse carbono aqui ele foi oxidado. Tá vendo? Ó? Aqui eu tinha um hidrogênio, agora eu tenho um oxigênio aqui de álcool. É isso que é a oxidação. Então eu sofri uma reação de oxidação nesse carbono. Só que agora, esse grupo OH, se ele protonar, ele sai daqui muito fácil. Por que ele sai daqui muito fácil? Repara que eu tenho tudo aqui alinhado. Ó, um par de elétrons, ligação simples, dupla, ligação simples, e aqui o grupo OH, que pode ser um grupo abandonador. Se ele protonar, esse par de elétrons pode auxiliar a saída dele. Ó. O par de elétrons forma uma dupla com esse orbital P, quebrando essa ligação π que forma uma dupla aqui e expulsa o grupo OH. Estão vendo aqui? Ó? Inicialmente, quando isso acontece, o nitrogênio adquire uma carga positiva. Se uma base de Lewis qualquer que estiver dentro do meio reacional, por exemplo, uma própria molécula dessa cheia de pares de elétrons livres, pode simplesmente retirar esse hidrogênio daqui, o par de elétrons vai para o nitrogênio, dando agora uma carga neutra para esse nitrogênio e fazendo aparecer o sistema piridina. Então esse núcleo aqui se oxida muito fácil a piridina. Se aqui for uma cadeia carbônica, aí essa oxidação até pode chegar nesse estágio, mas ela não vai passar daqui. Justamente porque nessa etapa, se aqui for uma cadeia carbônica não pode ser simplesmente removida igual um átomo de hidrogênio. Então a carga positiva acaba ficando. Como a carga positiva acaba ficando, é melhor não formar essa carga positiva e eu acabo não tendo essa reação, acabo não tendo essa oxidação que você acabou de ver por todo esse mecanismo. Agora passando por uma outra classe de substância, Bignelli, lá na Universidade de Florença, descobriu que era possível sintetizar esse núcleo aqui. Ó. Agora a gente está falando das dihidropiridinonas. Olha a diferença na nomenclatura e olha a diferença na estrutura. Estão vendo? Ele descobriu que se misturasse numa proporção estequiométrica 1 para 1 para 1, um composto beta de carbonílico, um aldeído e ureia, cristais de ureia, você consegue obter essa estrutura que você está vendo aqui. Ó. Um sistema cíclico contendo dois átomos de nitrogênio e uma carbonila. Como que essa reação ocorre? Então, ó, o mecanismo é muito semelhante ao que você já acabou de ver. Mais uma vez, esse carbono aqui contém hidrogênios fáceis de ser removidos dessa posição, porque o par de elétrons vai se estabilizar por ressonância.
Quando eu tenho um aldeído no meio reacional, isso acaba promovendo uma condensação aldólica, que segue o mesmo caminho que você já viu até agora. O acetoacetato de etila se acopla ao aldeído para formar aqui, um composto carbonílico alfabeto insaturado. Uma vez que no meio reacional tem ureia, o nitrogênio da ureia tem pares de elétrons livres, tanto aqui quanto aqui. Esses pares de elétrons se estabilizam por ressonância, são neutros, é uma molécula neutra, portanto é uma estrutura que tem afinidade pelo carbono beta de um sistema alfabeto insaturado. Isso acaba promovendo uma adição de Michael, que faz com que esse nitrogênio se acople a esse carbono para dar origem a essa nova ligação que você está vendo. A próxima etapa é muito semelhante ao que você já viu. Olha o nitrogênio aqui agora com carga negativa de frente para essa carga positiva de cetona. Isso vai acabar promovendo um ataque nucleofílico que vai fechar um sistema cíclico aqui. Agora esse grupo OH, como você já sabe, se ele protonar, ele pode sair muito fácil, auxiliado por esse par de elétrons do nitrogênio. Inicialmente forma-se aqui uma carga positiva no nitrogênio, mas lembra que aqui tem o hidrogênio ácido, que uma base pode remover. O par de elétrons forma uma dupla com esse orbital P, quebrando essa ligação π, que vai para o nitrogênio e forma a dihidropiridinona com a sua forma neutra, formando aqui um grande sistema conjugado que vai se estabilizar por ressonância. Agora então você vai começar a ler o capítulo 11, os itens 1 e 2, vai fazer os exercícios 1 e 2 e a leitura adicional ao solo disponível no site da biblioteca.